É bom revê-los, meus queridos alunos, colegas que porventura estiverem também aí assistindo a nossa aula de hoje. Me chamo professor Anderson, sou geógrafo do Colégio Santa Cruz e hoje estamos aqui para dar prosseguimento a mais uma aula de climatologia geográfica. Lembrando que essa aula é dedicada especificamente para a turma do 5º ano, mas outras turmas que porventura tiverem conteúdo semelhante, também podem estar acessando esse material no nosso canal, no YouTube, que será disponibilizado pela nossa coordenação aí, na pessoa do Rogério Tavares. Boa noite a todos e vamos dar início à nossa aula. Vamos começar com a questão da estrutura e formação do clima. Primeiramente temos que especificar o que é o clima e o que é o tempo. A maioria das pessoas, e eu digo isso cerca de 90%, eu não sei se por uma questão cultural, talvez seja, acabam confundindo a ideia de tempo e clima. E durante o dia a dia trocam as informações, trocam os conceitos. Como eu coloquei aqui, a pessoa fala, nossa, o clima está tão frio. Então há uma confusão, há uma troca de informações aí. Então vamos fazer a leitura rapidinho. O clima corresponde ao conjunto de ocorrências temporais quase sempre lineares que ocorrem em um mesmo espaço por um período de observação de no mínimo 30 anos. Em outras palavras, o clima é permanente. Então não tem como eu afirmar que o clima está frio, outra hora o clima está quente, nossa, o clima está tão chuvoso hoje. Vê como não tem muita relação de palavra e o seu conceito? Porque são contraditórios, são diferentes, não tem muita coisa a ver. Embora o tempo seja uma estrutura importantíssima do clima, não podemos dizer que clima e tempo é a mesma coisa. Resumidamente falando, eu gosto de explicar para os meus alunos. O clima é permanente, o tempo é passageiro. O clima é o conjunto de ocorrências temporais lineares que acontece há no mínimo 30 anos. O tempo são perturbações atmosféricas rápidas e passageiras que acontecem em um dado momento do dia ou da semana. Então, assim, a gente já consegue estabelecer um parâmetro aí. Clima permanente, tempo passageiro. O tempo está embutido no clima e o clima é uma ocorrência temporal aparentemente permanente, linear, que acontece naquela região em momentos específicos do ano. Então, se está chovendo, se está fazendo sol, ou épocas, a questão da passagem dos fenômenos atmosféricos e a passagem das estações do ano, são componentes embutidos na estrutura climática daquela região, e formam um clima tal. Mas não podemos dizer que essas ocorrências temporais de forma individualizada são o clima. O clima, por exemplo, é o tropical, equatorial, semiárido, desértico, equatorial, subúmido, clima frio de montanha, porque possui uma estrutura de ocorrência temporal específica que condiciona a surgência desse clima. Mas, de modo geral, não podemos afirmar, não podemos continuar a cometer esse erro, dizer que tempo é clima, e usar isso de forma indiscriminada no nosso dia a dia. Então vamos lá para o próximo slide. Aí está a diferenciação que eu acabei de falar para vocês. Tempo é passageiro, clima permanente. Tempo são perturbações atmosféricas. O clima necessita de uma sucessão de ocorrências temporais
de no mínimo 30 anos de ocorrência. Como está aí na nossa imagem, né? Tempo, estado geral da atmosfera em um dado momento. Acontece ali, tipo, você está indo jogar uma bola, está feliz, céu azul, né? E você, cara, hoje o futebol vai ser excelente. Você chega no campo, começa a nublar e a iniciar ventos e começa a mudar a temperatura, prerrogativa de chuva, e começa a chover. Aí você fala, nossa, quando eu saí de casa o clima estava tão bom e agora o clima está chovendo. Está errado, né? Mudou o tempo. O tempo ele tem essa qualidade de mudar, de se alterar com facilidade. Porque é uma perturbação atmosférica, né? E depende de alguns elementos do clima que nós vamos estudar mais à frente. Temos aí elementos do clima. Os principais elementos do clima são temperatura, radiação térmica, umidade do ar, ciclo da água, latitude, posição geográfica, pressão atmosférica, massas de ar. Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma observação. Isso aqui é o que está presente em nosso material e também são os elementos que, na minha opinião, né, como geógrafo, os principais. Existem outros elementos que também fazem parte do clima, mas eu costumo utilizar esses aqui como sendo os principais, né? A temperatura, a umidade do ar, a latitude e a pressão atmosférica são aí, né, na minha opinião, os elementos climáticos mais importantes e que merecem um enfoque maior. Existem outros elementos, né, de alguma forma correlacionado com esses aqui, mas eu vou explicar de forma mais detalhada esses aqui que eu coloquei para vocês. Temperatura, radiação térmica solar. Primeiramente vamos entender uma coisa. O nosso planeta ele é duplamente aquecido. Nós precisamos de calor, precisamos de energia térmica para sobreviver. As plantas precisam da luz, né, do calor para se desenvolver, nós também. E outra coisa, todos os ciclos, né, biológicos, biogeoquímicos que existem em nosso planeta só existem em função da questão da mudança de temperatura, na mudança, né, que ocorre quando o nosso planeta recebe radiação solar e deixa de receber radiação solar no período da noite. Então, toda a nossa estrutura climática, ela existe graças e em função da questão, né, da temperatura e da radiação térmica solar. Vamos fazer aí a leitura rapidamente. Nosso planeta é duplamente aquecido em sua estrutura física. Nosso planeta recebe aquecimento externo através da radiação solar, que é filtrada e armazenada por nossa atmosfera, e também de forma interna através das atividades convectivas das camadas internas da Terra, manto e núcleo. A radiação térmica solar em nosso planeta funciona como catalisador de todas as atividades climáticas que existem, induzindo movimento e ação nos principais ciclos naturais que possuímos, como, por exemplo, temos aqui, ciclo das rochas, ciclo da água, do carbono e o ciclo do nitrogênio. Vamos aqui para o próximo slide. Umidade do ar, ciclo da água. A umidade do ar é um dos elementos climáticos, assim como a temperatura, mais importantes que nós temos. Eu costumo correlacionar a umidade do ar como sendo, né, um momento específico do ciclo hidrológico, do ciclo da água, que, porventura, acontece por questão de alteração do estado físico da água quando essa recebe aquecimento externo, quando ela é aquecida por radiação solar. Então, no estágio natural, né, a água está na sua forma líquida. Quando ela recebe aquecimento solar,
ela entra em processo de evaporação. Essa evaporação faz com que a água mude o seu estado físico, fique menos densa, né? E consiga alcançar grandes altitudes na atmosfera. Chegando na atmosfera, ela forma nuvens. Essas nuvens vão se acumular, em um dado momento vão se condensar e depois vão precipitar novamente na forma líquida, que é a chuva. Outro processo de evaporação é de evapotranspiração, que acontece no meio vegetal, quando a água é absorvida pelas árvores, né? E como elas não conseguem utilizar toda essa água no seu processo biológico, elas evapotranspiram, elas suam, né, essa água e ela vai para a atmosfera também, né, formando nuvens e contribuindo para o regime de chuvas. E assim cria esse ciclo, né, que chamamos de ciclo da água. Só que a água na forma de vapor, ela possui uma função climática. Vamos ver qual é essa função climática. Climaticamente falando, a umidade do ar tem a função de absorver e reter temperatura, uma vez que a água perde temperatura mais lentamente que outros elementos. Olha só que interessante. A água na forma de vapor, isso a gente consegue perceber em questão de previsão do tempo e outro tipo de análise de climas, juntamente com o ar disponível no ambiente, nós temos a ideia de sensação térmica. Essa sensação térmica, ela é o quê? A temperatura que chega na forma de radiação, mais a temperatura que se tem acrescida na água que está vaporizada no ambiente. Então, nós recebemos duas formas, né, em nosso corpo, nós recebemos duas formas de temperatura. Aquela que vem mediante radiação e aquela que já está acumulada na água vaporizada no ar disponível no ambiente. Então, nós temos a temperatura e a sensação térmica, que geralmente é 2, no máximo 3 graus acima da temperatura padrão que está sendo registrada nos termômetros, ok? E assim, a nossa atmosfera, ela consegue condicionar todos esses elementos em associação com a água e com o oxigênio. E logo mais à frente nós vamos ver qual o resultado desse sistema de combinação. Olha só, latitude, posição geográfica. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, que eu acho mais interessante. A latitude, ela vai fazer referência ao extrato superficial, né, no nosso planeta. A atmosfera, ela é fixa, né? Ela tem suas modificações, suas alterações, só que essas alterações, elas não ocorrem de forma muito brusca, né? Desculpa. De forma muito ampla no espaço. São restritas, né? Nós temos espaços geográficos determinados de ocorrência dessa sucessão de perturbações atmosféricas. Então, é numa esfera mais local. Quando eu falo posição geográfica como elemento do clima, eu estou fazendo referência a quê? No nosso planeta nós temos as chamadas zonas térmicas. Essas zonas térmicas, elas são uma estrutura de clima que está na nossa atmosfera através do efeito estufa. Então nós temos grandes porções climáticas que são também grandes zonas de diferenciação de temperatura e aquecimento. Vamos olhar aqui na figura. Vamos perceber aqui que a Terra ela não está reta, né?
ela está inclinada. Essa inclinação tem aí mais ou menos 23 graus. Essa inclinação faz com que a Terra ela não receba de forma homogênea os raios solares. Existem superfícies do nosso planeta que são aquecidas, que são impactadas com mais radiação do que outras. Essas áreas que recebem radiação para mais e essas áreas que recebem radiação para menos, elas possuem, né, devido à longa ocorrência disso, que já são milhares de anos, elas acabaram construindo, né, formas individualizadas de adaptação e retenção a esse tipo de recebimento de raios solares. Veja bem, a região aí onde recebe mais raios solares é a região do Equador. E quando você vai indo aos polos, né, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, nós temos uma redução dessa radiação. Essa radiação, ela é energia, né? Então nós vamos perceber o quê? Que na região do Equador nós temos uma exuberância, né? Uma atividade térmica, uma recepção energética maior do que aquelas que estão aqui, ó, nos polos. Maior energia, menos energia. Mais energia, menos energia. Então, a região que possui mais energia é a região mais quente do nosso planeta. E as regiões que recebem menos energia são regiões mais frias do nosso planeta. Ele vai usar aqui um termo bacana: baixas latitudes, altas latitudes. O que isso significa? E é até meio contraditório, né? Eu acabei de falar que a região aqui, ó, do Equador, né, é onde nós temos maior incidência de raios solares, então é mais quente. E as regiões mais afastadas do Equador são regiões mais frias, porque recebem menos raios solares. Só que no contexto numérico, vamos lembrar, né, lá das aulas de coordenada geográfica. Quantos graus vale a linha do Equador? A linha do Equador vale 0 grau. E num contexto latitudinal, nós temos o quê? 0 a 90 graus no sentido norte e sul. Então eu saio da linha de 0 grau e vou para 90 graus norte ou 90 graus sul. Quando eu estou me referindo a baixas latitudes, eu estou me referindo a um valor numérico. 0. 0 não é menor que 90? Óbvio, não é? Então, essa região de baixa latitude é essa região aqui, ó, que vai de 0 a mais ou menos 30 graus. Latitudes baixas. Aí você vai para uma área de latitudes intermediárias, que não está aqui, mas nós vamos ver mais à frente, no próximo slide. E as regiões de altas latitudes, valor numérico, porque vai de 60 a 90. Então 60, 90 é um valor em graus bastante alto. Só que quanto maior o valor em graus, menor vai ser a questão de absorção e retenção de energia térmica. Embora nós estejamos em altas latitudes, estaremos em baixa temperatura. Vamos para o próximo slide. Olha, latitude e inclinação, zonas térmicas. Mais ou menos aquilo que a gente acabou de detalhar aqui, observando a figura. Só que, como eu já falei da latitude, eu gostaria de dar ênfase a outro aspecto vinculado à latitude, que é a questão da altitude. Vamos ver. A altitude é um elemento ligado à elevação do relevo nas diferentes superfícies do mundo. Dependendo da altura,
as condições de temperatura irão mudar, uma vez que, alteradas as condições de fisionomia vegetal, umidade do ar, massas de ar, serão diferentes, mesmo estando em uma região climática determinada. Vamos explicar isso de forma melhor. Olha só, não é porque nós estamos em um país tropical, né, que as temperaturas serão predominantemente elevadas. O Brasil está totalmente inserido na área do Equador. É um país de proporções continentais, né? Então nós vamos aí do Equador, que é o mais quente, até próximo do subtropical, né? Que já é uma área de temperatura bem reduzida. Só que isso no contexto latitudinal. Agora vamos observar isso numa questão de altitude. Quanto mais elevado eu estou, menos elementos de retenção de temperatura eu vou possuir. Agora vocês me perguntam, professor, qual dos elementos que existem possui maior propensão de retenção de temperatura? O oxigênio. O oxigênio, ele tem essa capacidade, né, de tornar o ambiente propício à retenção de temperatura. Não ele de forma individualizada, mas porque ele consegue, né, através de ligações químicas com outros elementos químicos, construir naquele ambiente formas interessantes de absorção e retenção de temperatura naquele lugar. Aonde é que nós temos mais oxigênio? Quanto mais próximo da superfície, mais oxigênio. Quanto mais distante da superfície, menos oxigênio nós vamos ter. Se nós temos menos ar, nós também teremos menos água vaporizada, menos carbono, né? Menos nitrogênio. Então, esses elementos que são importantes, né, para a manutenção das temperaturas locais, eles não estarão disponíveis aí. Então, quando eu estou numa superfície muito elevada, eu tenho uma diferenciação térmica. E por eu ter uma diferenciação térmica, por questão de altitude, eu vou ter, né, no topo dessa estrutura geológica, uma fisionomia vegetal, uma estrutura climática particular, diferente daquela que está lá na sua base. Na base pode ser quente, pode ser tropical, mas se eu estiver numa região muito elevada, mesmo estando localizado numa região tropical, o topo dessa superfície terá uma outra estrutura climática, consequentemente mais fria, né? Diferente daquela que está mais próximo da superfície. As zonas térmicas da Terra. Beleza. Quais são as zonas térmicas da Terra? Antes de mais nada, vamos lembrar uma coisa. A Terra, para ser melhor estudada, foram criadas linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias foram chamadas inicialmente de meridianos e paralelos. Os paralelos são as linhas horizontais e os meridianos as linhas verticais. As linhas verticais e as linhas horizontais, como meridianos e paralelos, elas têm a função inicial de localização geográfica, só que foram criados linhas